no Santuário das Aparições de Jacareí também ocorrem muitas curas com a água da fonte da Mãe de Deus que corre neste santuário. Vamos agora ouvir o testemunho do senhor Armindo Xavier, que foi curado milagrosamente no ano de 2008 no Santuário das Aparições de Jacareí, com as orações gravadas deste santuário, o Rosário Meditado, a Hora da Paz, a Hora de São José e as outras, e também com o uso da água da fonte milagrosa da Mãe de Deus. Marcos, a paz dos Três Corações Unidos esteja com você. Meu nome é Armindo Xavier, tenho 64 anos, moro em São Paulo, capital, e trabalho como vidraceiro autônomo. Venho, através desse testemunho, relatar um grande milagre ocorrido em minha vida por intermédio deste santuário. No dia 7 de agosto de 2001, estava trabalhando eu em uma obra quando caí de uma escada localizada em cima de um andaime à altura de 11 metros aproximadamente. Na queda, quebrei o braço esquerdo e a bacia. Só pelo fato de não ter ficado paralítico, já considero como uma grande graça de proteção da Mãe de Deus. Após tal fato, fiquei internado em 2 hospitais por um período total de 10 dias e, ao retornar para casa, fiquei 100 dias em cima da cama, sem poder me movimentar ou locomover, além de ter que ir todos os dias até o hospital no centro de São Paulo por volta das 5 horas da manhã para fazer acompanhamento médico. Mas, com a graça de Deus e de Maria Santíssima, consegui me recuperar da fratura na bacia sem que ficasse com algum tipo de sequela. Porém, como relatado acima, durante o acidente, também fraturei o braço esquerdo, na região próxima à articulação do cotovelo, onde foi necessária a realização de uma cirurgia. Porém, após a realização da cirurgia, o ferimento não cicatrizava, ficava sempre aberto, doía muito, escorria pus, atrapalhava alguns dos meus movimentos e era necessário que eu sempre estivesse com um curativo no local para que o ferimento não ficasse exposto. Tomei muitos medicamentos, geralmente antibióticos, e que, por sinal, eram muito caros, porém nada resolvia meu problema. Nunca houve sinal de cicatrização no local. Os médicos me deram o diagnóstico de osteomielite, doença essa que, segundo eles, não havia cura. Nunca eles me deram a possibilidade ou a esperança de cura, porém, de tempos em tempos, eu tinha que fazer uma cirurgia para a limpeza do local, para evitar que o mesmo piorasse. Foram um total de 6 operações só para esse fim. A partir do ano de 2006, comecei a frequentar esse santuário a convite de um amigo meu, quase que mensalmente, e aos poucos também passei a rezar as orações dadas por Nossa Senhora a nós aqui no santuário. O Rosário Meditado, as horas de São José, dos anjos, dos santos e as outras orações. Então, no cenáculo do dia 13 de janeiro de 2008, passei muito mal devido às fortes dores no braço. Estava um dia muito quente e abafado, e durante grande parte do cenáculo senti dores fortíssimas no local do ferimento, tanto que até pensei em ir ao ônibus
para descansar um pouco, pois já não estava aguentando mais ficar aqui na praça central do santuário. Porém, quando tive essa ideia, logo você disse para nos prepararmos para a aparição, pois ela iria ocorrer em breve. E diante desse fato, resolvi ficar e ouvir a mensagem. Naquele dia, quem me apareceu e transmitiu a mensagem foi São José. Lembro-me de que durante a aparição a dor foi diminuindo e após o término da mesma, São José nos abençoou e logo eu voltei para o ônibus sem sentir nenhuma dor, fato que comentei com o meu amigo, pois as dores que eu senti naquele dia realmente foram muito fortes. A partir daquele dia, as dores foram diminuindo cada vez mais de intensidade, porém o ferimento ainda não tinha cicatrizado. No dia seguinte ao cenáculo, realizei mais uma operação, a sexta, para a limpeza do ferimento, como acima expliquei, e pela primeira vez o ferimento cicatrizou um pouco, mas apenas por alguns dias, pois logo o problema retornou, só que dessa vez com dores bem menos intensas. No cenáculo do mês de fevereiro, levei para casa uma garrafa com a água da fonte das graças de Nossa Senhora e comecei a tomá-la todos os dias. O mais interessante é que a partir do momento em que eu comecei a tomar a água da fonte, o osso no local do ferimento foi aparecendo e subindo gradativamente ao ponto de ficar exposto. No cenáculo do mês de abril, ocorreu a aparição de Santa Tecla, e durante o cenáculo e após a aparição, você falou muito da história de Santa Tecla, de sua vida, de seu poder, e então resolvi recorrer a ela, para que me curasse, se assim fosse da vontade de Deus. Continuei tomando a água da fonte e rezando as orações daqui, e em especial o rosário meditado diariamente, sempre pedindo a Santa Tecla que, se fosse da vontade de Deus, que ela me alcançasse a cura junto aos três corações unidos. Passados alguns dias, eu estava rezando o rosário meditado e reparei que o osso no local do ferimento estava mais levantado do que antes. Continuei rezando e alguns instantes depois olhei no chão e o osso havia caído do meu braço sem que eu ao menos tivesse percebido. 2 dias após esse fato, o ferimento havia cicatrizado totalmente, desaparecido as dores e todos os sintomas que eu apresentava antes. O osso tem um tamanho aproximado de 2 a 4 centímetros de diâmetro, aproximadamente, e está comigo até hoje. Por isso, Marcos, afirmo com total convicção que o que eu recebi foi mais do que uma graça. Foi um verdadeiro milagre dos Três Corações Unidos e de Santa Tecla, por intermédio da água da fonte das graças de Nossa Senhora, deste santuário e do rosário meditado. Uma doença da qual eu não tinha esperança de cura, da qual eu fui desenganado pelos médicos diversas vezes, após várias cirurgias e medicamentos que não adiantavam nada. Só mesmo o poder de Deus, dos Três Corações Unidos e de Santa Tecla poderiam ter me curado. Estou muito feliz e agradecido por este milagre dos céus que aconteceu em minha vida. Sempre que penso em tudo que passei
durante esses quase 7 anos e depois de tanto tempo ter sido curado aqui neste santuário, por intermédio das orações daqui, da água da fonte daqui, me emociono muito a ponto de chorar de emoção e felicidade. Finalizo aqui o meu testemunho, agradecendo mais uma vez a Deus, aos Três Corações Unidos e à Santa Tecla, por este milagre sem precedentes que aconteceu em minha vida. Agradeço também a você, Marcos, por tudo que vem fazendo por Nossa Senhora aqui neste santuário e também por nós peregrinos, através destas maravilhosas orações que você grava e nos transmite. A você mais uma vez o meu muito obrigado. Que a paz dos Três Corações Unidos esteja sempre contigo e com todos aqueles que lutam, trabalham por este santuário e o frequentam. Santa Tecla, rogai por nós. Sagrado Coração de Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. Doce Coração de Maria, seja a nossa salvação. Amantíssimo Coração de São José, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Armindo Xavier, São Paulo, 25 de julho de 2008. E aqui tem inclusive as radiografias, do seu Armindo. Eu havia pedido a ele há pouco tempo se ele pudesse trazer os exames, as radiografias que comprovavam a doença antes da cura e depois da cura, que ele me trouxesse, e aqui estão todas elas, são 3, como nós somos leigos, não entendemos as radiografias, mas estão todas aqui, todas as chapas, conforme eu havia solicitado a ele que trouxesse, e elas vão ficar aqui no santuário, para mais tarde serem expostas com o testemunho dele, numa sala própria que nós vamos fazer no futuro, a Sala das Promessas. E tem inclusive aqui também, que ele me mandou, o relatório médico. Estava fazendo o filme Vozes do Céu número 4, e eu tinha o desejo, de colocar o testemunho dele no próximo filme. Mas eu não tinha certeza se ele ia vir aqui esse mês, se ia dar tempo de incluir. Então eu pedi a Nossa Senhora, se a senhora quer que o testemunho do seu Armindo seja colocado nesse filme, inclusive com a presença física dele, falando sobre a graça que ele recebeu, que a senhora faça ele vir aqui antes do 2º domingo de novembro. E Nossa Senhora mostrou que ela quer que o testemunho dele seja posto no filme Vozes do Céu número 4. Tanto que ele hoje veio pessoalmente me entregar a 2ª cópia do seu testemunho, que ele já me entregou uma em agosto. Então Nossa Senhora quer. Cadê o seu Armindo? Tá aí? Vem aqui, seu Armindo. Vem aqui. Isso, fica aqui? Tá bom. Gente, esse é o seu Armindo Xavier. Foi ele que recebeu essa grande graça dos Três Sagrados Corações Unidos, de Santa Tecla, por intermédio da água da fonte daqui. Essa mesma água da qual vocês, que são peregrinos constantes desse santuário, sempre tomam e levam para casa também, para os seus familiares. Seu Armindo, o senhor falou que o senhor desde 2001 teve essa enfermidade. Todos os médicos que o senhor foi, com os quais o senhor consultou e fez o tratamento, todos eles deram como certa para o senhor a incurabilidade dessa doença? Eles falavam que não tinha cura, que eu podia ir lá no hospital, como que eu sempre ia no hospital cada 15 dias, Eles marcavam, eles falaram que era pro resto da vida. Um dia eu já, há mais uns anos que estava indo lá, cada 15 dias. E daí eu falei, mas isso aqui não tem cura? Vocês falam que não tem cura? Não tem cura. Não tem cura. Eu falei, quer dizer que eu tenho que vir aqui
cada 15 dias, durante a vida agora não posso falhar mais sem fazer curativo. Ele disse, não, você tem que vir aqui o resto da sua vida, porque isso aí não tem curativo, não existe curativo. Você sabe o que é ossomelite? Isso aí é ossomelite, isso não tem cura. E graças a Deus, o santuário, o Senhor que pediu, pede para todo mundo, para mim foi uma maior felicidade. Estou muito contente, muito contentíssima. As orações do Rosário, o Senhor fala que é para rezar ao menos 3 horas por dia. Eu estou fazendo já quase dobrado. Estou fazendo até 5 horas por dia. Na minha casa, eu tenho um quartinho, lá eu comprei um altarzinho, coloquei os 3 corações unidos daqui com muito amor e rezo lá, entro para dentro, chego do serviço, às vezes nem tomo banho, às vezes tomo banho, já entro direto pro quarto, ali vou até 9, 10 horas, 11 horas, enquanto eu não fazer de 4 horas ou 5, estou quase dobrando e pretendo não parar mais nunca mais, porque isso aqui para mim foi o maior amor, não tem outro amor sem não ser esse santuário aqui, não tem. Dá vontade até de vir morar aqui, ficar morando aqui, porque eu falo, muitas vezes me emociono para contar para as pessoas, porque isso aí é uma graça que eu não sei nem como eu alcancei só os 3 corações unidos para fazer isso aí, porque os médicos disseram que não tinha cura, não tem cura. Então eu rezo com muito amor, não vou deixar de rezar nunca, e peço a todos que venham aqui, continuem a fazer essas orações, porque não tem outra alternativa para a pessoa se dar bem, igual é santuário aqui. Eu acho que não tem. Acredita quem quer acreditar, quem não quer, mas que é verdade, a prova que não teve outro jeito senão receber essa cura. E eu queria perguntar para o senhor, quando o senhor estava lá rezando, naquele momento, e quando o senhor olhou e viu um pedaço do osso do braço do senhor, aquele pedaço que se soltou e que caiu ali na frente do senhor, né? Naquele momento em que o milagre aconteceu, que o milagre se consumou, e o senhor viu ali, né, a mão de Deus, a mão de Maria Santíssima, de Santa Tecla, né, dos Sagrados Corações de Deus, curando o senhor. O que o senhor sentiu? Sentia aqui, senti logo, é milagre, só é milagre, não tem outra coisa, é milagre. E o senhor, o que o senhor fez? O senhor chorou, o senhor agradeceu, o senhor ligou imediatamente na hora aquele fato ali, o osso soltando e caindo, o senhor ligou imediatamente aquele fato às aparições, às orações da água da fonte? Liguei imediatamente, já pensei, só pode ser do santuário de Jacareí, só pode ser das aparições, não tem outra coisa. Eu ergui o braço, olhei, eu liguei primeiro, o curativo subiu assim, eu tinha operado já fazia um mês, falei, porque eu tenho que operar de uma hérnia, né, no Hospital Santa Marcelina, isso eu não contei. Eu já estava na porta da cirurgia para operar. Aí o cirurgião viu coberto aqui o braço aqui com curativo e falou, você não vai operar, você vai desinflamar esse braço para voltar a fazer a operação. Eu falei, mas isso aqui diz que eu sou melite, diz que não tem cura. Ele falou, não tem cura realmente, você vai desinflamar para voltar para operar. Aí tinha feito a operação, já fazia um mês, estava com o curativo. O curativo levantou na hora que eu ergui o braço, que eu estava rezando, o osso que tinha levantou assim. E aí eu falei, caramba, amanhã eu tenho que ir no hospital de novo ver isso daqui, porque não sara,
eu tenho que operar da hérnia, como é que eu vou fazer? Aí continuei, acabando de rezar o rosário, falei, não sei o que foi que aconteceu. Quando eu acabei de rezar o rosário, estava sentado assim, estava sentado na cama, estava eu sozinho em casa, não tinha ninguém. E daí, quando acabei de rezar, eu olhei, estava um buraco vermelho. Eu falei, ué, que a minha esposa Dias tinha falado, isso daí parece um osso que está levantando. Realmente era um osso. Quando acabei de rezar, que eu olhei, estava aquele buraco, né? Aí eu abri as pernas assim, o osso estava no chão. Eu peguei assim e vi que era um osso mesmo, desse tamanho mais ou menos. Assim. Ele, essa grossura, está lá em casa, aí ia trazer, mas deixei lá para mostrar para outros. Né? Então eu fiquei, eu falei, acabei de rezar muito feliz, choro, agora mesmo eu estava aí escutando, não aguento, eu choro. Todas as vezes que eu lembro que aquilo foi com a cura daqui do santuário, que eu venho aqui, estou muito feliz, todas as vezes que eu venho aqui emociona. Agora quando o senhor começou a falar aí, eu fiquei direto, não aguento, fiquei emocionado, fico muito emocionado. Às vezes começo a contar com um amigo e eu não aguento, falo, não aguento, não dá, eu me sinto emocionado porque eu não sabia, disse que não ia ter cura nunca, como é que agora teve cura? Só pode ser através dos 3 corações mesmo, né? E eu até queria falar, gente, com a licença do senhor, deixa a pessoa se suspende aqui. Olha, essa cicatriz tem, acho que até mais do que 10 centímetros, viu? A chaga era muito grande mesmo. E no lugar aqui onde ela estava, realmente, ele não perdeu o braço por um milagre mesmo de Deus, porque uma chaga desse tamanho, imaginem a dor que não devia causar, a dor desesperadora que devia causar a cada movimento fazendo isso daqui, ó. 7 anos de sofrimento, 7 anos. E Nossa Senhora o libertou, né, desse sofrimento. Santa Tecla, pela grande bondade do coração delas, nestas aparições aqui de Jacareí. E eu queria perguntar para o senhor, depois que esse milagre aconteceu, que essa graça aconteceu, que é tão parecida com aquelas de Lourdes, né? Em Lourdes eu me lembro muito bem que teve um caso de um senhor, que ele era lenhador, caiu uma árvore na perna dele, no osso da perna, e deu a mesma doença, osteomielite. Formou-se uma chaga onde o osso fraturou e não colou mais, que não fechava por mais que os médicos lutassem. E ele foi então numa gruta de Lourdes, na cidade dele mesmo, que era réplica daquela onde Nossa Senhora tinha aparecido na França, e pediu a Nossa Senhora a cura daquela doença que os médicos estavam falando. O senhor vai ter que amputar a sua perna porque não tem cura mais, se não quiser que o mal se alastre pelo restante do corpo e o senhor morra. E ele pediu com tanta fé em Nossa Senhora de Lourdes, pedindo, né, a ela de coração, crendo firmemente que a aparição dela era verdade, e ele conseguiu a graça da cura. O osso da perna dele não rolou, mas a chaga fechou e a perna recobrou todos os movimentos naturais, como se o osso tivesse soldado e nunca tivesse se quebrado, mas continuava quebrado. Então cada passo dele era um contínuo milagre. Como é que ele podia andar perfeitamente se o osso da perna estava quebrado, né? Então esse milagre em Lourdes causou uma grande comoção e sobretudo gerou, não só na França, mas na Europa inteira, no mundo inteiro, uma grande fé, um aumento muito grande da devoção de todos a Nossa Senhora de Lourdes, a aparição de Lourdes, a Santa Bernadette, e fez com que muita gente finalmente deixasse de lado as suas resistências em obedecer às mensagens que Nossa Senhora tinha dado em Lourdes. E eu pergunto para o senhor, senhor Armindo, depois que o senhor recebeu essa graça, o que mudou na vida do senhor? O que o senhor percebeu que na alma do senhor mudou? O que aconteceu? O que o senhor percebe que depois dessa graça, desse favor tão grande que o senhor alcançou, o
o que mudou na vida do senhor? O que foi transformado? Transformou tudo, aquela felicidade, curado, não ficar mais com aquela dor, com sol quente horrível, andar com aquela dor, e escorria no braço inteiro pus, de dia e de noite, sujava tudo. Transformou tudo muito melhor, graças a Deus, estou muito feliz. Eu acho que não tem felicidade maior do que por intermédio assim dos Três Corações, a gente ficar feliz, saber que está bom de saúde, que não vai ter mais nada. E os médicos falam, não vai ter cura, não adianta você, às vezes, outras vezes eu ia lá, mas será que não tem cura mesmo? Não tem cura, isso aí não tem cura. Então, para mim, eu me sinto muito feliz, nossa. Aumentou a fé do senhor nos Três Sagrados Corações? Aumentou, vez que eu fazia 2 horas de oração, e agora passo até 5 horas, e tem dia que falha, eu vou até 6, tem algum dia que até dobro. Aí eu penso, perto da hora de dormir, que se eu fico o dia inteiro pela rua, qualquer coisa, e se eu chegar às 6 horas, eu ainda vou até 11 horas da noite, ainda rezando ainda. 10h30, 11 horas, eu vou rezando e pretendo não parar mais nunca. Não vou parar mais nunca. Graças a Deus, eu estou curado e para mim não vou parar mais. E o senhor aumentou o amor no coração do senhor por Deus, por Maria Santíssima. O senhor sente que agora o coração do senhor está mais unido com eles? Sinto muito mais amor. Se eu tinha amor, porque eu rezo desde quando eu tinha 7 anos. Desde quando eu tinha 7 anos, final do meu pai que já faleceu, eu comprei um catecisminho e comecei a rezar, aprendi o texto, rezava muito lá no interior. Quando eu vim aqui de São Paulo, parei uns tempos, mas depois continuei. Já quando eu comecei a vir aqui mais ainda, eu rezava o texto, agora eu rezo o rosário. Às vezes as pessoas falam, lá, até filho, mas o pai reza isso tudo isso, todo dia. Eu falo, rezo com muito amor. Eu rezo tudo isso assim. Quando aconteceu esse milagre, que a minha esposa não estava em casa, estava na casa de outra filha, que ela chegou e eu falei para ela falou, parece uma coisa do outro mundo. Falei, caiu aquele osso, ela falou, parece uma coisa do outro mundo. Eu falei, tá vendo? Aonde eu estou indo só pode acontecer isso mesmo, de bom. Tá vendo? Seu amigo, eu agradeço o senhor de coração por o senhor ter vindo, ter trazido o testemunho do senhor pessoalmente, por ter vindo aqui e ter dado esse testemunho, viu, pessoalmente. Eu senti, todo mundo tem certeza que sentiu que o senhor, nas suas palavras, transmitiu os sentimentos mais profundos do coração do senhor, que foi muito sincero, muito verdadeiro, tanto o testemunho escrito quanto aqui dado ao vivo, né? Não sei nem qual dos dois já que é o melhor. Os dois estão tão tocantes e acho que é impossível alguém não sentir, né? Não perceber, não reconhecer o toque da graça divina, o toque da graça de Nossa Senhora na história da vida do seu amigo e da cura dele. E eu desejo dar para o Senhor, além da saúde, além da paz, da felicidade na casa do Senhor, desejo que Nossa Senhora, que os Sagrados Corações Unidos, que eles vão cobrindo cada vez mais a vida do Senhor de novas graças. Quem sabe, né, Nossa Senhora vai fazer mais novas curas para o seu Armindo, ele vai trazer mais testemunhos para nós aqui, né? E eu desejo também, tá, que a família do Senhor toda receba, né, dos Três Sagrados Corações, a paz duradoura, a salvação de todo mundo, viu? E desejo que o Senhor, ao longo dos anos,
continue sempre sendo peregrino desse santuário, como o Senhor falou que jamais, mas jamais mesmo, deixará os 3 Sagrados Corações aqui. E peço que resta-me por mim, para que eu possa continuar levando todas essas coisas para o mundo inteiro, essas maravilhas dos 3 Sagrados Corações para o mundo inteiro, essas mensagens, e que esse testemunho do seu Armindo sirva para que toda a humanidade reconheça de uma vez por todas o poder que a Virgem Maria tem, o poder que Santa Tecla e todos os santos têm junto do trono de Deus para nos ajudar e nos socorrer. Que a humanidade inteira reconheça finalmente a verdade das aparições de Jacareí. Aparições que são misteriosas, que são tão altas que a gente não consegue alcançar essa ciência, mas que são verdadeiras, concretas, reais. Que o mundo inteiro finalmente reconheça quem está aparecendo